Olá, meus queridos, tudo bom? Como vocês estão? Espero que tudo bem, né? E claro, se cuidando nesse momento, isso é super importante. E eu gostaria de aproveitar esse momento para dar bem-vindos a todos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem e espero que vocês aproveitem bastante o nosso conteúdo. Tá joia? Então, anteriormente, né, em nossas aulas, falamos sobre farmacodinâmica, farmacocinética, também sobre os meios de contrastes utilizados, os tipos no qual especificamos, reações adversas. E agora a gente sai desse ciclo, que é básico, inclusive com a nossa atual aula de hoje, de radiobiologia e radioproteção, e entraremos na próxima semana no ciclo mais específico, que é justamente os exames contrastados em diversas modalidades, seja ela pela radiografia convencional, tomografia ou a ressonância magnética, tá bom? E no final da aula de hoje, a gente terá a atividade no AVA, composta por um questionário que vai estar no final do slide, que é para responder no fórum, e uma atividade. Vamos lá. E aí eu gostaria de perguntar a vocês inicialmente o que é radiação. Alguns já sabem, né? Espero que todos já saibam, mas o que é essa radiação? Então, radiação é a propagação de energia através do espaço ou da matéria. Olha só, sendo normalmente dividida em dois grupos. Seja radiação corpuscular ou radiação eletromagnética. E essa radiação corpuscular, ela é o que? É acompanhada de quê? Se acompanha de matéria. Já a eletromagnética, quando é apenas energia. Então, a radiação é qualquer dos processos físicos de emissão e propagação de energia, seja por intermédio de fenômenos ondulatórios, ou por meio de partículas que são dotadas de energia cinética. Então, essa radiação corpuscular, né, ela se propaga através de partículas subatômicas. Então, quanto à origem dessas partículas, devemos relembrar que algumas têm origem em processos de desintegração nuclear, como elétrons, pósitrons, partículas alfa, não é isso? E outras são obtidas através de processos de fissão nuclear, como os nêutrons. Já a radiação eletromagnética, a propagação da energia ela ocorre através de ondas eletromagnéticas que no vácuo se propaga com a velocidade da luz. Como, por exemplo, a gente tem o que? Os micro-ondas, os raios X e também o que? Os raios gama. Então, na imagem, a gente pode visualizar um exemplo, como a gente pode observar aqui. Tá joia? Então, a gente tem exemplo da radiação alfa, a beta, a gama e também os raios X. E podemos observar o poder de penetração delas. Quando a gente fala dessa radiação alfa, né, é uma radiação constituída por partículas subatômicas formadas por 2 prótons e por 2 nêutrons. E outra característica é que as radiações alfa são as que têm um menor poder de penetração e uma alta taxa de ionização. Olha como a gente observa nessa imagem. Ela não tem a capacidade, ela é barrada já naquele primeiro momento com um papel. E para essa exposição, as exposições externas, né, são inofensivas, pois não conseguem, né, atravessar as primeiras camadas epiteliais da pele, por exemplo. Porém, quando os radionuclídeos são ingeridos ou inalados por uma pessoa, por mecanismo de contaminação, seja ela natural ou acidental, as radiações alfa, quando em grande quantidade, podem causar danos significativos na mucosa, que protege os sistemas respiratório e também gastrointestinal, e nas células do tecido também que estão próximos, que são os tecidos adjacentes. Nesse caso, o corpo da pessoa contaminada passa a ser também uma fonte o quê? Radioativa.
Quando a gente fala agora dessa radiação beta, né, consiste de um elétron, né, ou um pósitron, seja de carga negativa ou positiva, respectivamente, emitido pelo núcleo, na busca da sua estabilidade. Quando um nêutron se transforma em próton, ou um próton se transforma em um nêutron, respectivamente, acompanhado de uma partícula neutra de massa desprezível, denominada de neutrino. O poder de penetração, né, que a gente pode ver aqui, dessas partículas é pequeno e depende de sua energia. Para o tecido humano, consegue atravessar espessuras de alguns milímetros. Olha, ela consegue passar mais do que a radiação alfa, podendo ser usada em procedimentos médicos na superfície da pele, mas pode ser detida mais facilmente. Como, por exemplo, a gente observa aqui em uma folha de alumínio. E agora, né, temos a radiação gama, ou também a gente pode falar, e também falaremos depois dos raios-x. Né? Mas essa radiação gama é uma radiação que ela é emitida pelo núcleo atômico com excesso de energia após transição de próton ou nêutron para o nível de energia com valor menor, gerando uma estrutura mais estável. Ela é uma radiação bastante penetrante, né? E conforme sua energia, ela é capaz de atravessar grandes espessuras. Assim, a radiação gama ela é bastante utilizada em aplicações médicas, não é isso? E aplicações industriais. Como exemplo da aplicação médica na radioterapia. E agora, também já falar o que? Dos raios X, tá bom? Aqui a gente pode visualizar. Os raios-x utilizados, eles são utilizados, né, nas aplicações técnicas. São produzidos por tubos de raio-x, que consiste basicamente em um filamento que produz elétrons por emissão termiônica, que é o cátodo, que são acelerados fortemente por uma diferença de potencial elétrica, que é o kV, quilovoltagem, até um alvo metálico, que é o ânodo, onde elas vão se colidir. E ao se desligar esse aparelho de raio-x, ele não produz mais radiação. Claro, né? Portanto, não constitui um equipamento radioativo, mas um gerador de radiação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que o equipamento de raio-x ele é o quê? Radioativo. Mas isso não é uma afirmação correta. Porque a partir do momento que ele é desligado, ele não vai estar mais o quê? Emitindo aquela radiação. Ok? Então ele é apenas um gerador de radiação. Já aqui nesta imagem, melhor nesse slide, há diversas formas de interação da radiação com a matéria. Mas as interações mais importantes para a radioterapia, por exemplo, né, são o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e para a produção de pares. Isso seja na radioterapia ou, se não, em outras modalidades também. Porém, eu trouxe algo mais relacionado, né, à área de saúde. Tá bom? Então, esse efeito fotoelétrico, né, sua principal característica é justamente o que? A absorção. Na imagem, a gente pode observar, né, que tem esse fóton, né, esse elétron, né, esse fóton aqui, incidente aqui, né, que vai o quê? Ejetar esse elétron, tá bom? Então, o fóton incidente é totalmente absorvido pelo elétron orbital. E para que essa interação ocorra, o fóton deve obrigatoriamente ter energia maior do que a energia de ligação do elétron. Ao absorver toda a energia do fóton, o elétron consegue sair do átomo, deixando uma vaga na camada onde estava. Ocorre, portanto, o que a gente chama de que agora? Uma ionização.
Este tipo de interação depende muito do número atômico do material. Se o átomo tiver número atômico alto, ou seja, muitos prótons em seu núcleo, terá mais elétrons fortemente ligados. Com essa interação fotoelétrica, ocorre com elétrons fortemente ligados. E a probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico com núcleos de número atômico alto é muito maior. Já nessa imagem, né, a gente percebe aqui que está ocorrendo o quê? O efeito Compton, tá bom? No qual um elétron ele é o quê? Ejetado e o fóton ele é o quê? Espalhado. Né? Esse efeito Compton, ou melhor, né, também de espalhamento, ele vai ocorrer quando um fóton interage com um elétron fracamente ligado ao núcleo do átomo, como a gente está observando. Assim, neste caso, o fóton perde uma fração de sua energia e muda sua trajetória original, como a gente pode observar na imagem. E esse elétron é ejetado do átomo ao adquirir essa energia. Neste caso, vai ocorrer também o que a gente chama de uma ionização. Já agora, nesse momento, a gente observa que as produções de pares, tá ok? E ela ocorre quando um fóton se aproxima bastante do que? Do núcleo atômico. E ao interagir com o campo nuclear, ocorre uma grande mudança de transformação. A energia do fóton em massa, há uma transformação de quê? De energia em massa, né? Por uma famosa equação, né? Que a gente tem aqui. Que energia que é igual a massa vezes a velocidade da luz quadrada. Tá bom? E quando o fóton sofre esse tipo de interação, vai aparecer duas partículas em seu lugar. E ele desaparece. Essas partículas são um elétron de carga elétrica negativa e outra de carga elétrica positiva. E essas partículas são um elétron de carga de elétron positiva e negativa. Essa positiva a gente chama de positron. Ok? Já aqui na imagem, a gente pode observar o quê? Que existem dois tipos de radiação presente. Seja ela a não ionizante ou a radiação ionizante. Não é isso? Então, essa radiação ionizante é aquela que possui energia suficiente para arrancar um elétron de seu orbital, sendo que esta energia deve ser superior à energia de ligação dos elétrons em relação ao núcleo. E neste processo de ionização formam-se íons ou partículas que a gente chama de ionizadas. E justamente essa energia, essa radiação iônica que vai causar danos reais, né, ao nosso sistema biológico. E de acordo com o espectro eletromagnético, considera-se a radiação ionizante, os raios X e os raios gamas, e as radiações não ionizantes, né, que são aquelas que a gente vai falar agora que são aquelas que não possuem o quê? Uma energia suficiente para tirar o elétron do átomo, porque apenas a excitam, tá bom? Há apenas uma excitação e não que uma retirada para causar uma ionização. Por exemplo, temos as radiações, né? A radiação ultravioleta, que é o UV, a luz visível, o infravermelho, ondas de radiofrequência e qualquer outra com frequência extremamente baixa, que nem a gente pode observar, né? Quanto menor for essa frequência, né, a gente considera ela como uma radiação não ionizante. Quanto maior, né, essa frequência e, consequentemente, menor essa onda, ela é considerada como radiação ionizante. E aqui a radiação ionizante ela pode interagir com nossas células e o tecido.
e é basicamente de duas formas, seja de forma direta ou indireta. Esse mecanismo direto ocorre quando a radiação ela vai interagir diretamente com as moléculas importantes do nosso corpo, tá bom? Como, por exemplo, as moléculas de DNA, podendo causar desde mutações genéticas até a morte da célula, que é a morte celular. Já o mecanismo indireto, quando a radiação quebra a molécula de água, que aí forma o que a gente chama de radicais livres, que pode atacar outras moléculas que também são importantes, como o DNA, esse mecanismo é muito importante, justamente porque, uma vez nosso corpo, ele vai ser composto de quê? Mais de 70% de água. Logo, é esse mecanismo que mais vai ocorrer em nosso corpo. Tá bom? E falando de radiosensibilidade das células, né, os efeitos das radiações sobre um organismo dependem do tipo das células que estão sendo irradiadas, como também do estágio de desenvolvimento celular. Logo, né, há células mais sensíveis a radiações do que outras. E a diferença de radiosensibilidade entre diferentes células segue a lei de Bernoulli e Tribonneau, a qual prevê que a sensibilidade à radiação é diretamente proporcional à sua capacidade reprodutiva e é inversamente proporcional com a sua diferenciação. Isso quer dizer que, quanto for maior essa atividade metabólica da célula, maior será a sua radiosensibilidade. E quanto existir células que são mais diferenciadas, elas vão ter uma radiosensibilidade menor. E é justamente por isso que células menos diferenciadas, né, têm uma sensibilidade o quê? Diferente. E aqui temos o quê? Duas imagens. Como? Do ovário, do útero, enfim, né, de células germinativas que são que mais radiosensíveis, diferente de uma célula muito mais especializada que a gente pode ver à direita, que é o que? Um neurônio. Como exemplo, temos células, né, muito sensíveis, né, algumas intermediárias e outras são muito mais sensíveis. A exemplo de muito sensível, temos o tecido hematopoético, que é composto justamente pelas nossas células sanguíneas, seja ela da linhagem branca ou da linhagem vermelha. O que eu quero dizer com isso? Seja nossos leucócitos ou, se não, nossas hemácias. Também células dos órgãos genitais, né, que são aquelas células germinativas, como o testículo, do ovário e também a pele. Já temos outras que são muito mais sensíveis, são muito menos sensíveis, são como as células ósseas, nervosas e as musculares. E neste mecanismo de ação, a gente pode visualizar o que? Temos uma célula, no qual ela está recebendo o que? Uma radiação. Essa radiação, né, vai poder ter tanto um efeito que vai causar aquele mecanismo direto ou indireto, que acabei de falar, né? E o que vai acontecer? Pode ser que essa célula ela seja reparada ou tenha um reparo inadequado. Tá bom? Se essa célula ela for reparada corretamente, essa célula vai ser o quê? Viável, vai continuar o quê? Sua divisão celular. Porém, se tiver um reparo inadequado, vai ocorrer uma morte celular, então ela vai morrer e não vai continuar sua divisão para aumentar a quantidade de células, ou se não, se ela continuar viva ainda assim, mesmo com reparo inadequado, com erros, uma célula mutada, né, ela vai ficar o quê? Deficiente, podendo gerar diversas consequências no organismo, inclusive o que? A formação tumoral, pelo aumento de células o que? Defeituosas, um aumento exacerbado dessa divisão celular. E aqui, nesse slide,
a gente pode observar os estágios da ação, né? Que acontece por conta dessa radiação, tanto seja por um efeito físico, químico, biológico ou um efeito orgânico. Esse efeito físico, ele ocorre a ionização de um átomo em cerca de 10 a 15 segundos. Né? Já esse efeito físico-químico é justamente quando ocorre a quebra das ligações químicas das moléculas, que justamente sofrem uma ionização. E isso vai o quê? Ter uma duração um pouco maior, tá bom? E esse estágio biológico que pode durar dias, semanas ou até o quê? Vários anos. Surgem efeitos bioquímicos e fisiológicos com alterações morfológicas e funcionais dos órgãos. Então a gente pode observar que esses efeitos físicos podem ocorrer aqui uma ionização, uma absorção de energia, uma excitação daquele átomo, uma quebra de ligações químicas. E aí a coisa, né, vai progredindo para um efeito químico, como mobilização e neutralização de íons e radicais livres, restauração do equilíbrio químico, indução de novas substâncias, e prosseguindo para efeitos biológicos, né, que começa a acontecer o que? Os danos. Né, uma restauração desses danos, morte da célula, alteração daquele metabolismo. E, por fim, o efeito orgânico, que é justamente aquela sintomatologia já instalada, a doença, seja um câncer, uma leucemia, um problema, né, visual, como uma catarata, né, efeitos genéticos. Então, vamos ter justamente esses efeitos que vão progressivamente, né, se intensificando até o aparecimento, né, de uma doença instalada. Esse efeito da radiação no corpo humano pode ser tanto nos olhos, na tireoide, na pele, nos pulmões, no corpo em geral, na medula óssea, sistema reprodutor e até mesmo sistema digestivo, ou seja, em qualquer região do corpo. Por exemplo, o olho pode ter uma catarata e uma cegueira, uma câncer na glândula tireoide. Então pode ser N situações, pode causar N problemas. Esses efeitos ocorrem quando o número de células é submetido a um nível elevado de radiação, onde seu efeito biológico vai depender do tipo de radiação e o tipo de tecido que está sendo irradiado. A quantidade de células alteradas pode variar, tá bom? Além da sua sintomatologia, o que ele está sentindo, sendo que um número grande de células atingidas podem causar um mau funcionamento desses órgãos que foram atingidos. Mas se abranger um número pequeno de células, os efeitos consequentemente serão o quê? Menos perceptíveis ou imperceptíveis. Quando essa radiação interage com a matéria, ocorre transferência de energia, o que pode provocar uma ionização e excitação de átomos e moléculas associadas, que a gente falou anteriormente, o que vai ocasionar o quê? Alterações que podem ser temporárias ou permanentes, levando consequentemente aqueles efeitos biológicos. Então os efeitos biológicos, eles vão ser o quê? Respostas naturais do organismo a um determinado agente agressor. Ou seja, é o resultado da interação dessa radiação com a matéria e pode ser reversível ou não. Vai depender justamente, seja do tipo, ou melhor, do tempo da radiação, tempo de exposição, não é isso? Seja ela imediata ou tardio, do nível de dano somático ou genético e da dose que foi absorvida, né? Aí temos aqueles efeitos estocásticos ou determinísticos que veremos a seguir. Por exemplo, agora, né? Esse efeito estocástico seria uma chance, né? Uma loteria, por exemplo, uma probabilidade de ocorrer. São aquelas em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida. Ou seja, não tem a existência de um limiar. Por isso que nesses efeitos estocásticos ocorre uma transformação celular.
Ou seja, ocorre uma alteração aleatória no DNA de uma única célula que, no entanto, continua a se reproduzir, não necessitando que um limiar de dose seja alcançado para que isto ocorra. Pois uma determinada dose, né, pois uma dose mínima, na verdade, de radiação pode causar qualquer dano. E estes efeitos são cumulativos, vai se acumulando. E pode aparecer manifestações em meses ou anos após essa exposição com a radiação. Caso ocorra em células germinativas, que são justamente aquelas células que dão origem, né, aos espermatozoides, aos óvulos, né, que são nossos órgãos reprodutores, podem ocasionar os efeitos hereditários. E as consequências mais comuns desse efeito é a mutação e a carcinogênese, ou seja, a formação de um tumor, de um câncer. E agora no gráfico, que está no slide, a gente pode observar o quê? Que quanto maior essa dose, tá bom? Maior vai ser a probabilidade de ter o quê? Um dano. Então é extremamente importante reconhecer esses efeitos estocásticos. Porém, né, quando a gente fala de efeitos determinísticos, ou seja, tem uma certeza, né, porque tem uma proporcionalidade de dose, seria justamente aquela poupança, né, que foi acumulada, quando ultrapassa o limiar de dose que as células do tecido vão suportar. E as células mais radiosensíveis são as integrantes do ovário, dos testículos, da medula óssea e do olho, né, que é do cristalino. E aí o que? Esses efeitos determinísticos vão se manifestar quando o limiar de dose é alcançado, quanto aquela célula vai suportar, ocasionando uma morte celular, sendo importante mencionar que indivíduos possuem limiares diferentes. Então, cada ser humano tem um limiar específico, apesar de que há uma probabilidade de uma dose, se ela for ultrapassada, né, causar um determinado problema. Portanto, para que ela ocorra, vai ser necessário que haja uma exposição a uma alta dose de radiação. Podemos observar neste efeito algumas consequências clínicas ou patológicas, como, por exemplo, a esterilidade, eritema, uma necrose celular, leucopenia, que é a diminuição de células brancas, né, de defesa, uma anemia, uma hemorragia, catarata, náuseas e até alterações também fibróticas em alguns órgãos internos. Então, no gráfico, a gente também pode observar isso, que precisou ter um limiar específico, né, para ele ter um determinado problema. Né? E quanto maior for essa dose, né, consequentemente essa gravidade também vai aumentando. E vocês lembram do acidente de Goiânia, do Césio 137 ou 137, né? Cada um chama de uma forma, não é isso? Ele foi um acidente, né, nuclear, ou melhor, um dos acidentes nucleares mais relevantes da história do nosso país. Pois foi encontrado forte contaminação radioativa em várias localidades da cidade. E também várias pessoas foram expostas e contaminadas. E a causa da contaminação era justamente essa fonte de césio, de um equipamento de radioterapia do Instituto Goiano de Radioterapia. Né? Então, no desenvolver dessa história, várias pessoas foram mortas, expostas e contaminadas pelo material radioativo, seja por tocá-la ou mesmo ingeri-la, que nem mostra na foto uma criança, né, que ela ingeriu e, consequentemente, foi a óbito. E é super importante também te lembrar que a utilização das radiações ionizantes na medicina podem salvar vidas, seja através do radiodiagnóstico, o que a gente vai visualizar em nossa matéria, tá bom? Ou na radioterapia. Entretanto, como essas radiações também possuem danos biológicos, o seu uso, né, deve ser feito de forma muito criteriosa, fazendo o levantamento de riscos e dos benefícios. Observe na imagem o caos que foi, né, a situação. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que o tecnólogo, radiologia,
pode fazer para evitar esses efeitos da radiação? Pense um pouquinho aí. Vocês já sabem mais ou menos o que pode ser feito? Então, para evitar justamente, ou pelo menos reduzir os efeitos da radiação, é super necessário que o tecnólogo siga um conjunto de regras que seja baseados no princípio da radioproteção. Um dos princípios é justamente o que? Da justificação. Ou seja, só se justifica o uso da radiação se o benefício for maior que o detrimento e se não houver alternativa diagnóstico ou mesmo terapêutica que venha substituir a mesma. Outro princípio é o que? Da otimização. Ele diz que a exposição às radiações deve ser tão baixa quanto razoavelmente exequível. Esse princípio deve ser compatível com os padrões de qualidade de imagem e isso será possível se houver justamente uma seleção adequada de acessórios, equipamentos, garantia de qualidade, procedimentos de trabalho, nível de diagnóstico para cada paciente e restrições de dose para cada indivíduo que esteja ali trabalhando, colaborador. Já o princípio da limitação, que é o terceiro, afirma que deve existir um limite de dose para indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos ocasionalmente expostos também. Então, o valor, por exemplo, de limite de dose para indivíduos que estão ocupacionalmente sendo expostos, deve ser tanto uma dose efetiva média anual de 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não ultrapassando 50 milisievert em nenhum ano. E dose equivalente anual a 500 para extremidades e 150 para o cristalino, não excedendo o que? Esses valores. É super importante isso. E para indivíduos do público em geral, que vai ser submetido a essas práticas radiológicas, a dose efetiva anual será restrita apenas a 1 milisievert, não podendo exceder. Tá joia? E para vocês, estudantes, em treinamento, no estágio, com idade de 16 a 18 anos, o que não serão, não pode ultrapassar alguns limites, Por exemplo, a dose efetiva anual de 6, sendo que menor do que 16 anos deve ser vetado, não pode ser exposto. E agora, entre os principais procedimentos de radioproteção que a gente pode observar na imagem. Seja ela a primeira, que é o tempo, para minimizar o tempo em um campo de radiação. O da distância, que é maximizar a distância da fonte de radiação. E a terceira, que é usar blindagem sempre que possível. Então, quando a gente fala desse tempo de exposição, a gente quer o quê? Que tenha um planejamento, e discutir as tarefas a serem realizadas antes de entrar na área, no ambiente de trabalho, usar apenas o número de trabalhadores que são apenas necessários para aquela tarefa, nunca passar muito tempo em uma área que é controlada, trabalhar eficientemente e muito mais rápido, se possível, mas com cuidado, e fazer o trabalho certo de primeira vez. Então, ter já um conhecimento para evitar erros e demorar muito mais essa exposição, ou mesmo ser exposto de uma forma equivocada. E quando falando dessa distância, o trabalhador deve estar tão longe quanto possível da fonte de radiação. Durante também trabalhos prolongados, mover-se para outras áreas que tenham uma quantidade de taxa menor, que seja distante daquelas áreas controladas, e os acessórios de manuseios remotos, sempre que possível. Como um exemplo, pinças. Tem que ter um cuidado. E também a blindagem, por último, por fim, que ela reduz a quantidade de dose de radiação do trabalhador. Não é isso? Isso é meio que óbvio, necessário e super importante. Então, diferentes materiais
protege o trabalhador de diferentes tipos de radiação, como os equipamentos de proteção tanto individual quanto coletivo. E utiliza o que? Compartimentos blindados sempre que possível. E utilizar óculos de proteção para proteger também o que? Aí, os olhos, né? O cristalino. Por exemplo, tenha cuidado com essa radiação beta, quando ela for aplicada no ambiente de trabalho. E aí me diz uma coisa, vocês, né, na realidade profissional, ou seja, a gente na realidade profissional, como podemos expor o paciente à radiação ionizante de forma irresponsável? Como a gente pode expor ele de uma forma irresponsável? E como a gente faz, né, para expor, né, de forma responsável? Uma pergunta super interessante. E quais as consequências de trazendo um pouco para a disciplina da utilização do meio de contraste, ignorando a sua segurança? Então fica aí esse questionamento, tá bom? E aqui, no final, eu quero que vocês reflitam qual é a resposta, a melhor resposta, ou melhor, a resposta correta, não é isso? De cada pergunta, tá bom? E aí vocês podem e devem, na verdade, colocar no fórum que vai estar no AVA as respostas. E, se possível, também comentar sobre elas. Vamos lá, a primeira pergunta. São efeitos em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida, sem existência de limiar. Ora, já tem a resposta toda aí. Isso significa que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas e recomendações de proteção, podem induzir tais efeitos. Entre estes efeitos destaca-se o que? O câncer. Então marca a alternativa correta, de acordo com esse texto. Então o certo é determinístico, o efeito somático, estocástico ou genético. Já a segunda são efeitos causados por irradiação total ou localizada de um tecido, causando um grau de morte celular não compensada pela reposição ou reparo, com prejuízos detectáveis no funcionamento do tecido ou órgão. Existe um limiar de dose. Marca a alternativa também correta. Observa, limiar de dose. Então, o efeito é o quê? Determinístico, somático, estocástico ou genético. E, por fim, qual a diferença entre a radiação ionizante ou não ionizante? Na letra A radiação ionizante possui energia suficiente para tirar um elétron do átomo e não ionizante apenas excitá-lo. A B, que a radiação não ionizante possui energia suficiente para tirar um elétron do átomo e a ionizante apenas excitar, provocando uma mudança de órbita. C, que a radiação ionizante e não ionizante possui energia para tirar um elétron do átomo, excitando. Ou D, que a radiação não ionizante possui carga suficiente para tirar o elétron da órbita e a ionizante apenas para excitá-lo. Qual a resposta está correta? Então, minha galera, né, hidrate-se. Lembre sempre disso. Nada de sair de casa neste momento sem precisar. Foco no home office. Foco no home office. E também foco em estudar. E lavar sempre as mãos com água e sabão. E muito álcool gel, né, 70%. Se necessário, né, se não tiver como lavar as mãos. Ou se tiver álcool disponível. Mas enfim, é sempre bom se cuidar. Né? Então até a próxima aula. E não se esqueçam de visualizar o AVA e responder à atividade que tem prazo determinado. Passando dessa data, não será mais aceito pelo sistema. Tá joia? Grande abraço. Tchau, tchau.